Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para esse vídeo do especial Harry Potter eu vou trazer um chatbook conversando se Harry Potter é literatura. Eu vou trazer essa discussão porque eu já queria ter falado sobre ela há um tempo atrás, mas como eu estava planejando fazer esse especial de 6 meses, eu acabei deixando para falar sobre isso durante essa semana. A Ruth Rocha deu há algum tempo uma entrevista falando sobre os 50 anos de carreira dela na literatura e ela acabou dizendo que Harry Potter não era literatura, não especificamente Harry Potter, mas o gênero de literatura fictícia, de fantasia. Ela fez uns comentários bem cabulosos a respeito desse tipo de literatura e acabou que deu o maior bafafá e que toda a história acabou indo parar na mídia. Muita gente contra, muita gente a favor. Eu não entendi direito por que teve tanta gente contra e a favor, sendo que ela foi só o estopim para essa discussão, porque muita gente, assim como ela, pensa dessa forma. E a gente precisa parar com esse tipo de discussão boba que acontece entre os próprios leitores muitas vezes. Eu queria começar essa discussão com uma analogia. Imagine uma criança que nasceu e que não possui nenhuma experiência, não tem contato com ninguém. O que você acha que ela vai fazer? Se ela não teve nenhuma experiência boa e nenhuma experiência ruim, ela está perdida no mundo, ela não sabe o que ela vai fazer, ela não sabe se precisa comer, se precisa ir ao banheiro, ela não sabe se precisa ler, se ela precisa fazer algum esporte, ela simplesmente vai adoecer e vai morrer. Agora, pensa o seguinte, se ninguém desse um incentivo para as pessoas a ler, como que as pessoas iam começar a ler? Então, a literatura impregnada nos livros Harry Potter, ela foi um grande incentivo para as pessoas começarem a ler. A Ruth Rocha simplesmente ela deu uma opinião, digamos que não muito embasada, né? Porque ela falou que ela não gosta dos gêneros artificiais, assim, porque ela gosta que as crianças leem, mas ela sabe que não é bom. Simplesmente ela disse, eu não gosto de Harry Potter porque eu não gosto. E eu acho que ela poderia ter dado alguns argumentos do porquê que essa literatura fantástica não é boa. Ela simplesmente disse que não e pronto, acabou. Sabe? Quando eu ouvi essa matéria eu já queria pegar uma faca, talvez 1 litro de gasolina, botar fogo na casa dela. Mas antes disso eu fui ler o que realmente tinha acontecido e eu vi que até um certo ponto ela tem uma razão, porque várias pessoas compartilham da mesma opinião dela, que Harry Potter não é literatura. Mas existe um certo ponto que nós já vamos chegar lá. O que é literatura? Segundo o dicionário Aurélio, literatura é a arte de compor trabalhos artísticos em prosa ou em verso, o conjunto de trabalhos literários de um país ou de uma época. Claro que o significado do dicionário ele é muito fixo a um conjunto de normas propostas por um grupo de pessoas. A literatura já não é mais empregada dessa mesma forma. Para mim, literatura é tudo que um autor ou uma pessoa cria de forma escrita, no qual ele tem a intenção que as pessoas leiam e que essa obra influencie eles de uma forma boa ou ruim. Literatura é a expressão das pessoas, é a expressão do autor. Só que essa expressão só vai ser vista quando ela for escrita, publicada e alguém ler. A opinião da Ruth Rocha me pareceu dor de cotovelo, porque os livros do Harry Potter são os mais vendidos no mundo todo, só perde para a Bíblia, segundo uma pesquisa que eu vi em algum site. Não estou dizendo que eles são os mais vendidos do mundo, existem outros livros, só que os livros do Harry Potter são os mais vendidos em todo o mundo. E os da Ruth Rocha são bem vendidos no Brasil. Só que a literatura brasileira acabou perdendo um pouco de espaço para a literatura estrangeira que entrou e tomou conta do espaço nacional em grande parte do país. E eu posso perceber que muitos autores têm uma opinião, certa inveja a essa literatura, porque as pessoas deixaram de ler os livros nacionais, como Menino Maluquinho, livros da Ruth Rocha, da Lígia Bojunga, que são livros muito bons, que pessoas ainda leem. Mas que uma boa parte da população se direcionou aos livros de literatura estrangeira. Isso não é ruim, gente. Eles estão lendo, não interessa que tipo. Eu também acredito que é importante que valorizar a nossa cultura,
porque a cultura brasileira é uma das mais ricas de todo o mundo, porque não é só a cultura brasileira, existem diversas etnias no Brasil, e isso é muito importante. Mas a literatura estrangeira tem ganhado um espaço muito grande. Os livros da J.K. Rowling, eles foram um papel assim crucial para uma geração, que existe a geração Harry Potter, a geração que começou a ler com Harry Potter. Eu já disse em outro chatbook que ninguém começa lendo por clássicos, as pessoas começam por aquilo que elas gostam. Milhares de pessoas hoje que só leem clássicos, que são todas cults, elas começaram com Harry Potter, ou começaram com a Lígia Bojunga, com o Pedro Bandeira. Elas não começaram diretamente com livros muito densos, começaram com coisas do dia a dia, coisas mais tranquilas para se ler. Essa entrevista da Ruth Rocha foi o estopim para essa discussão, mas muitas pessoas compartilham da mesma opinião dela. E muitas outras pessoas são totalmente contras à opinião, só que não existe um lado certo e um lado errado. Primeiro porque é a opinião dela. Se é a opinião dela, não está errada. E segundo porque muitas pessoas se direcionaram de forma muito agressiva a ela, então faltou respeito nessa discussão. E quando falta respeito, a discussão já não é uma coisa legal de se fazer. Discutir de forma correta e respeitosa é uma das melhores coisas que os seres humanos têm, a racionalidade. Mas discutir de uma forma que não possui respeito, de uma forma totalmente autoritária, tentando impor a sua opinião, é uma coisa totalmente diferente. E é isso que eu estou tentando não fazer aqui. Eu não quero impor a minha opinião a vocês, eu quero expor a minha opinião a vocês. Eu quero que, quem sabe, com esse vídeo, você que sempre foi contra os livros do Harry Potter, comece a pensar de uma forma diferente. Ou você que é totalmente a favor dos livros do Harry Potter, você comece a ver que os livros não são tudo aquilo que as pessoas falam. E essa discussão também embarcou uma discussão bem antiga, que é a briga entre clássicos e contemporâneos. Pensa comigo, o que é clássico hoje pode ter sido um best-seller ontem. E o que é best-seller hoje pode ser um clássico amanhã. Não tem como impor uma regra aos livros. Eles, assim como a língua portuguesa, assim como todas as línguas, são mutáveis. Os livros evoluem, eles acabam passando na frente dos outros, eles acabam mudando as temáticas, eles acabam falando de diversos assuntos. Antigamente você não via livros com a literatura gay. Hoje em dia você vê. Antigamente existiam aqueles livros de romance de época. Hoje em dia os romances de época são tratados por romances contemporâneos, com diversas novos personagens e novas visões do mundo. Então os livros, a literatura, ela é mutável, ela não é uma coisa estática. É por isso que o significado do dicionário ele não é empregado em todos os casos. A única coisa que o dicionário disse pra mim é que literatura é uma coisa escrita. Só que pra mim literatura é uma coisa escrita com o objetivo de ser lida, de ser influenciável, de forma boa ou ruim. Então, Harry Potter é sim literatura, não tem o que discutir a respeito disso. Agora você pode gostar dessa literatura ou não gostar dessa literatura. Só que se gostar e não gostar é a tua opinião, ela está certa. Ela está totalmente certa. O que você não pode fazer é pegar os livros que você não gosta e dizer, ah, isso aqui não é literatura. Por exemplo, os livros de autoajuda. Eu adoro, particularmente. Não os livros de autoajuda explícito, mas aqueles como o do Augusto Cury, que contam uma historiazinha e que vão colocando seus ensinamentos durante a história. Eu leio autoajuda. E qual é o problema disso? Para mim é literatura sim, mas muitas pessoas não gostam, já leram, não se identificaram, não leram, não têm interesse, não gostam. A opinião delas não está errada. A minha opinião também não está errada, são todas opiniões certas, são opiniões diferentes. Então a gente precisa parar de colocar as coisas em polos. A gente precisa parar de julgar o polo certo ou o polo errado. A gente precisa viver de uma forma mais respeitosa. Os livros, eles pregam a passividade entre as pessoas, o respeito entre as pessoas. Então por que a gente está brigando por causa de uma opinião? O direito de dar sua opinião, o livre-arbítrio, tudo isso existe, tudo isso é colocado na nossa Constituição. Então não vá contra isso. Seja respeitoso, seja passivo, respeite a opinião dos outros. Tem uma frase que diz que eu posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas eu não vou tirar o seu direito de expressá-las. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um gostei. Deixa principalmente a sua opinião aqui embaixo. Se for opiniões diferentes das minhas, coloca aqui, porque a ideia é debater, é construir, é estar em contato com a língua, com os debates que nós estamos promovendo aqui no canal. Se vocês gostaram, se inscrevam, sigam as minhas redes sociais e continuem acompanhando o especial Harry Potter.
Até a próxima. Mal feito, feito.